Nesse vídeo eu vou mostrar para você como que você atualiza o seu aplicativo já pronto e como que você faz para deixar ele já na nuvem, para que você só altere o que você precisar, para que depois você consiga fazer as atualizações diretamente lá no aplicativo final. Você vai entender tudo isso aqui nesse vídeo, mas você vai ter que ficar até o final, beleza? Você fez o seu aplicativo no Google AI Studio, correto? Assim como eu ensinei no vídeo que está aqui nos cards, você cria o aplicativo, linguagem normal, fiz o aplicativo, baixei, beleza, Robson, coloquei lá no meu site como você ensinou lá no vídeo. Só que agora, como é que eu atualizo? Eu vou ter que baixar de novo, passar lá pelo build de novo, fazer tudo aquilo? Bom, não necessariamente. O que é interessante aqui? Meu aplicativo foi feito, fiz ele totalmente no Google AI Studio, como eu mostrei para você, até aí tudo certo. O que eu preciso agora? Agora eu preciso colocar esse aplicativo dentro da estrutura do Google para que ele fique sempre acessível. E agora a gente vai começar a descer cada vez mais camadas. Lá naquele vídeo inicial que eu fiz ele apenas como teste e deu certo, você tem a criação do aplicativo e aí você coloca ele no seu site seguindo aquelas diretrizes lá. Caso você queira uma forma mais fácil de fazer isso, eu vou ensinar aqui nesse vídeo. Só que tem outros detalhes que aqui é muito importante que você preste bem atenção para que você entenda e que agora você consegue deixar ele direto na estrutura do Google, para que com essa estrutura você já atualize ele automaticamente. Passada toda essa informação inicial, só para você entender, esse aplicativo aqui, ele não vai ficar disponível para o público, porque eu fiz ele apenas para mim, para que eu consiga gerar as minhas artes para YouTube, post, carrossel e campanhas de tráfego pago. Só que o que é interessante, apesar dele não ficar disponível para o público, eu ainda quero colocar ele no meu site, para que essas informações fiquem lá, porque ele não tem a necessidade de ter um banco de dados. Se você quer que eu te explique como que você faz para ter um banco de dados, caso o seu aplicativo precise de algum tipo de requisição, ou para que ele tenha necessidade de você fazer, por exemplo, um login, para você ter justamente a área de membros, usuário, tudo isso, comenta aqui embaixo para eu saber que esse vídeo é relevante. Eu só vou fazer ele se ele for relevante para você, tá bom? Beleza. Meu aplicativo está pronto? Aí é muito simples. Ao invés de eu baixar ele aqui para poder colocar ele lá, eu vou vir aqui ó, nessa parte de implantar app. É daqui que a gente começa, porque o Google AI Studio ele é basicamente só um hub, onde você cria os seus aplicativos, mas aqui é tudo muito superficial. Ele não tem, por exemplo, um banco de dados, ele não tem requisição, ele não tem sistemas de segurança, que são outras coisas muito importantes que você tem quando se fala na criação de aplicativos. Eu estou, inclusive, pensando já no caso, já deixar uma lista de inscrição aqui embaixo para o treinamento que eu vou fazer ensinando a fazer isso aqui. Então você já pode clicar no link aqui embaixo para você se inscrever lá e receber em primeira mão todas as informações para você conseguir se tornar um criador de aplicativos de casa, beleza? Sem a necessidade de ter um conhecimento aprofundado em código. Meu nome é Robson Oliveira, seja muito bem-vindo. Eu sou criador de sites, landing pages. Se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, comenta aqui embaixo, olha o foguete para eu saber que você está disposto a ganhar mais de 10 mil reais por mês, todos os meses, trabalhando de casa, com liberdade de tempo geográfica. Esse canal eu te ensino todo o passo a passo para você fazer isso, beleza? Se inscreve aí e clica no sininho das notificações. E, obviamente, deixa o seu like para eu saber que esse vídeo é relevante. Clico, então, aqui em implantar app. Quando eu clico em implantar app, ele vai me perguntar qual tipo de projeto eu quero colocar. E aqui é uma parte que começa a confundir nossa cabeça e que confunde muito a minha cabeça no começo, que é o seguinte, você tem aqui ó, deploy app. O que significa deploy app? Basicamente o deploy seria o implantar, seria eu colocar ele em ação mesmo. Então, quando eu clico aqui nessa gavetinha, eu vou ter todos os projetos que eu já tenho criados, só que nesse caso eu quero criar um novo projeto. Como vai ser o seu caso, provavelmente não vai ter nada aqui, se tiver alguma coisa você vai ter que criar um novo projeto. Nesse caso aqui, ó, Select a Cloud Project. Eu coloquei para criar um novo projeto. Então, vou colocar aqui, criar projeto. Vou colocar o nome aqui, Arte Ataque. Vou colocar só Arte Ataque. Vou colocar um nome aqui, então, Arte Ataque Marketing. Então, clico em criar projeto. Só que aí acontece uma coisa interessante. Daqui a pouco vocês vão perceber que tem uma diferença, enquanto ele cria meu projeto. E aí é aqui que me confundia, eu ficava meio confuso, porque o projeto simplesmente não aparecia, mas agora está aparecendo. Não consigo deployar o app, justamente porque o app ainda não está online. Quando eu clico aqui em Setup Billing, você vai ver que ele vai abrir o Google Cloud Billing, que é onde você faz as questões de pagamento. Então, primeiro de tudo, se ele clicar em Setup Billing, ele vai abrir o Setup Billing. Aí ele já fala aqui, ó, esse projeto não tem uma conta de faturamento. É muito importante que aqui em cima você tenha o nome do projeto. E é muito importante prestar atenção nisso, porque se você estiver com outro projeto, depois você tentar colocar uma informação aqui, você pode confundir sua cabeça, que foi o que aconteceu comigo. Acabei excluindo o aplicativo que não devia, foi uma confusão danada. Por isso que você deve se inscrever no canal, já para garantir que você não vá passar por isso novamente, né? Claro, você aprende aqui com os meus erros, trago para você em primeira mão. Clico então em vincular conta de faturamento, mas tem uma coisa interessante aqui que é o seguinte, quando eu clico em vincular conta, eu já tenho uma conta de faturamento criada, você pode ter ou não uma conta de faturamento criada. Se você não tiver uma conta de faturamento criada, significa que você vai ter que criar uma conta de faturamento. Como no meu caso que já tem, não vai precisar de eu fazer isso. Vou mostrar para você de forma
resumida como é que faz, porque eu não vou criar uma conta nova, mas eu vou mostrar o passo a passo aqui. Basicamente, você vai vir aqui em Google Cloud, que seria esse Google Cloud aqui. O meu projeto aqui já está selecionado, mas não seria esse o caso. E aqui no Google Cloud, no seu caso, você vai vir aqui em faturamento. Você clica aqui em faturamento. No caso, ele já joga para essa conta, mas não tem problema. Você volta aqui ó, em faturamento. Você vai clicar aqui ó, em gerenciar contas de faturamento. Se você não tiver nenhuma conta, deixa eu tirar isso aqui. Se você não tiver nenhuma conta, você vai clicar aqui em criar conta. Você vai dar um nome para essa conta. Então, por exemplo, vou colocar aqui conta de faturamento teste. Eu vou colocar conta de faturamento YouTube 2, porque ele fica disponível aqui para mim. Vou clicar aqui em continuar. Brasil mesmo, moeda BRL, é isso mesmo. Aí aqui eu vou ter a necessidade de colocar um cartão de crédito. Então eu tenho um cartão de crédito aqui, que nesse caso você precisa colocar uma forma de pagamento necessariamente. Quando você coloca seu cartão de crédito, coloca em enviar e ativar faturamento, ele vai fazer ele faz uma cobrança de R$ 150 no seu cartão. Então, por isso eu recomendo que você utilize, por exemplo, um cartão de empresa, um cartão de negócio. Que aí, no caso, você faz aí, ele faz esse débito. Esse débito, ele fica como créditos aqui para você utilizar dentro do Google AI Studio. E esses créditos são os que serão utilizados quando você fizer requisições de aplicativos que utilizam, por exemplo, inteligência artificial ou que utilizem geração de imagens, como o Nana Banana Pro. O Nana Banana Pro, ele é pago. E aí tem um detalhe interessante aqui, que é o seguinte. Quando você volta aqui no aplicativo, antes de eu fazer essa questão aqui, você vem aqui em Back to Start, né, e aí você seleciona algum projeto. Você tem a opção aqui, ó, de, por exemplo, selecionar qual que é o tipo de... Você vem aqui em configurações, e aí aqui você tem o tipo de modelo que você está utilizando. Quando você utiliza o Flash, ele utiliza a inteligência artificial gratuita, e que é muito mais limitada. Ela é muito mais limitada em número de tokens, e muito mais limitada também na qualidade em si do resultado final. Quando você utiliza o Gemini 3 Pro, ele é muito mais alto, a qualidade dela fica muito mais alta. Então, por exemplo, Robson, quero fazer um aplicativo que tenha uma geração de imagens, como arte, ataque, marketing. Então, nesse caso, você vai utilizar aqui o Gemini 3 Pro para utilizar o Nana Banana Pro. Se você não quiser utilizar o Nana Banana Pro, e sim o Nana Banana gratuito, você vai utilizar o Flash. Só que é sempre um resultado muito disparo, assim, é muito grande a diferença. Quando você utiliza o Flash, o resultado é de um jeito, quando você utiliza o Pro, o resultado é outro, muito mais alto. Tá muito mais alto nível. Só para você entender um pouco a capacidade, uma dessas aqui é a imagem original. Você consegue adivinhar qual que é? Comenta aqui embaixo, se é a imagem 1 ou a imagem 2. Uma dessas é a original. E a outra foi uma cópia que eu pedi lá para que o meu aplicativo gerasse. Ele gerou para mim uma dessas cópias. Será que você consegue adivinhar qual que é? Pois é. Quando você utiliza o Gemini 3, você tem esse tipo de resultado. Quando você utiliza o Gemini 3 Flash, o resultado dele é muito aquém. Eu achei um resultado muito bom, porque ele pegou o contexto no geral e conseguiu transformar aqui, porque no caso essa aqui é a imagem original e essa aqui é a imagem que serviu de cópia apenas para eu poder testar. Só que tem um porém, esse troço é caro pra cacete. É caro, mas caro com força. Então, se você vai utilizar a inteligência artificial para gerar imagens, ou para gerar texto que seja, tem que ficar ciente que ele tem um custo e isso também aí reverbera em como funciona a questão dos pagamentos, é bom ficar atento a isso. Dito tudo isso, então eu volto lá para a questão do faturamento, tá? Bom, nesse caso, eu não vou criar uma conta de faturamento nova, mas uma vez que você criou a sua conta de faturamento nova, pagou com cartão, tá tudo certo, aí você vai selecionar uma conta de faturamento, que nesse caso aqui eu já tenho uma conta de faturamento, ele já coloca aqui as cobranças desse projeto, para piriri e pororô. Então eu coloco aqui para definir conta, você tem no máximo direito a 10 projetos por conta, e foi uma das coisas que me confundiu. Isso aqui, para você ter ideia, por exemplo, ele gastou R$5 aqui, isso aqui, cara, eu gastei pouquíssimo dinheiro. Tipo assim, eu fiz pouquíssimas requisições. Eu fiz, se bobear, umas 5 requisições e deu R$5. É porque, tipo, caro pra caraca as requisições de inteligência artificial do Nano Banana. Então é muito importante que você tenha aí um controle. Se você vai colocar isso para público, é importante que você faça uma gestão de custos, uma gestão de recursos também para o usuário, que é uma coisa que eu ainda estou estudando. Eu posso trazer isso futuramente, se for o caso. Mas beleza. Com isso aqui em mãos, você já tem o que é preciso para poder resolver a sua vida. E aí, nesse caso, quando você vem aqui, por exemplo, nos projetos, e aí para você selecionar os projetos, você simplesmente vem aqui em Google Cloud, clica aqui em Google Cloud, por exemplo, ó, que já tem aqui os projetos, mas você pode clicar aqui em cima para selecionar outros projetos e entender. Todos esses aqui são projetos que eu tenho, que são projetos criados justamente lá no Google AI Studio e que já estão com as suas contas de faturamento. Tá vendo? Todos eles já estão aqui, que aqui eu tenho um controle aqui de qual projeto que eu estou utilizando, qual projeto que eu estou fazendo tal coisa, tal coisa. Com isso em vista, você já tem o que é necessário. Pagou a sua conta e resolveu a sua vida? Clique então em implantar app de novo. Agora ele vai trazer uma informação um pouquinho diferente, que agora você consegue já fazer o deploy. Tá vendo? Agora você consegue fazer deploy. Por quê? Porque ele já está conectado com uma conta de faturamento, que é só isso aí. Um vídeo de 13 minutos, que eu poderia ter explicado em 3? Poderia.
mas eu precisava te explicar alguns contextos para não ficar uma coisa vaga também, tá? Redeploy App, sempre que você atualizar ele, você clica em Redeploy App e faz isso. Aí, com essa informação aqui, você clica aqui, ó, você vai ter basicamente o link, que seria esse link aqui, ó. Esse link, inicialmente, ele é um link desprotegido, tá? Ele não leva em consideração algumas questões de segurança e tudo mais, que eu posso trazer mais adiante no canal, mas você vai ter que me dizer aqui nos comentários se isso faz sentido ou não. Mas aí você pega essa informação e pode levar lá para sua página para você colocar essa informação. Então, já tenho aqui uma página criada. Eu vou então vir aqui, ó, seguindo mais ou menos a mesma lógica, ao invés de eu colocar, por exemplo, aqui ao invés de eu colocar aqui, por exemplo, a minha pasta, que seria a pasta que está lá dentro do meu servidor e tudo mais, eu simplesmente coloco aqui o meu link para que o meu app fique disponível, tá? Vou colocar aqui para publicar e eu tenho então dentro do meu site já a minha informação colocada. Agora eu vou fazer um teste aqui rapidamente, que é para você entender o seguinte. Observa como que está aqui o tamanho dessas informações. Eu vou pedir para ele aumentar só um pouquinho, para ficar um pouquinho mais legível. E aí, eu já volto aqui. Agora vem o teste final. Você observa o seguinte, o texto aqui ele está relativamente pequeno e o gerar copy que também está um pouco pequeno. Eu aumentei ele, ó, tá vendo? Está claramente maior, que eu pedi para aumentar somente um ponto mesmo. É isso aí. Eu pedi para corrigir isso aqui depois, mas tudo bem. Agora é só eu atualizar aqui, ó. Aí eu vou vir aqui no foguetinho, vou clicar em Redeploy, pronto. Redeployou, agora eu atualizo ele, na hora que eu atualizo ele já vem no tamanho aqui que eu queria. No caso a diferença ela não está tão perceptível, mas ela existe. E é basicamente isso, tudo que você fizer agora ele vai respeitar. Descemos uma camada a mais agora, só que essa ainda não é a camada mais complexa. Eu acho que ensinar sobre nuvem, sobre como que você vai fazer para deixar ele disponível online, e para fazer coisas como isso aqui, por exemplo, que é por exemplo o meu Custom Maker, que ele tem essa função aqui, ó, sincronizar com a nuvem. Como é que eu faço, Robson, para sincronizar com a nuvem? Também quero aprender. Você vai ter que se inscrever no canal, clicar no sininho das notificações e deixar seu like, beleza? Posso contar com isso? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, até o próximo vídeo e